Êxodo 34, de 5 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor desceu na nuvem, estava ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos orar. Ó Deus eterno e precioso, cheio de bondade e amor, quão bom, Senhor Deus, é poder estudar a tua palavra, glorificar o teu nome, bendizer o Senhor. Não há um Deus como o Senhor, perfeito, cheio de bondade, cheio de amor, mas que és também justo. Tu és aquele que é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, mas ainda assim não inocenta o culpado. O Senhor que abençoa mais do que derrama a tua ira e tua condenação. Em Cristo Jesus, o Senhor nos fez a tua herança, o teu povo peculiar e particular, nos selou com teu Espírito e nos tem guardado pela tua graça, pelo teu poder. Nós adoramos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar os estudos dos atributos de Deus. Antes de continuar, quero aconselhar os irmãos a, se conseguirem, se acharem, se não tiverem entre vocês, um livro do pastor do A.W. Pink, chamado Os Atributos de Deus. É um livro que a editora PES lançou há muitos anos atrás e é um dos melhores livros sobre o assunto. A.W. Pink, você provavelmente vai encontrar numa boa livraria evangélica perto de você. Então, se não tiver o Pink, é talvez porque não é uma boa livraria evangélica. Estou brincando. Porque, de repente, ela saiu tinha saído de... Esse livro tinha saído de edição da PES. Ela está relançando todos os livros, porque quem distribui hoje os livros da PES é a editora Shed. Então, ele está vindo com material melhor, com mais qualidade. Procure esse livro. Talvez você ache até em PDF por aí na internet. Quando a gente começa a estudar os atributos de Deus, a grande questão que a gente deve fazer é por que é importante conhecer os atributos de Deus. Por que é tão importante a gente parar para pensar nesse assunto? Tá? Numa era como a nossa, anti-intelectual, mesmo no meio evangélico, gastar tempo estudando doutrina parece, para alguns, perda de tempo mesmo. Nós vemos uma era tão cheia do que a gente chama de pragmatismo, que as pessoas realmente acham que o que interessa para um cristão é ele ter aquelas fórmulas secretas de como ser bem-sucedido e feliz. Então, para que perder tempo com doutrinas profundas, com confissões de fé, com afirmações teológicas? O texto que nós lemos de Êxodo 34 é uma resposta ao que Moisés pediu a Deus em Êxodo 33. Não sei se vocês lembram da narrativa. Em Êxodo 32, o povo de Israel, porque Moisés demorava no Monte Sinai, resolveu fazer uma representação visível e pecaminosa do Deus verdadeiro. Construíram um bezerro de ouro e disseram: Eis, Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito, amanhã faremos festa ao Senhor. E isso logo depois de Deus, no Êxodo 20, ter dito ao povo, nos 10 mandamentos, vocês lembram, para não fazer imagem de escultura nenhuma representação visível de Deus do céu, da terra ou debaixo da terra. Deus ficou profundamente irado,
Moisés então repreendeu o povo, pessoas morreram, uma tragédia, dificuldades. Deus está realmente tão irado que disse a Moisés: sai da frente, Moisés, que eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Moisés repreende o povo, vai para a tenda da congregação e diz ao povo: olha, eu vou interceder, quem sabe Deus não tenha misericórdia de vocês. E no meio daquela misericórdia toda demonstrada no capítulo 33, o texto diz que Moisés roga a Deus, pede a Deus que revele a sua glória. Ele diz: peço que me mostres a tua glória. E Deus diz, Êxodo 33, verso 10, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. No capítulo 34, isso acontece no texto que nós lemos. O texto diz lá no verso 8 que o Senhor desceu na nuvem, perto de Moisés, e o próprio Senhor proclamou o nome dele. E o que Deus disse? E essa é a forma de Deus mostrar a glória dele a Moisés. Deus afirmou seus atributos, suas qualidades. O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia. E a resposta de Moisés a isso foi profunda adoração. O texto diz que ele se prostrou em terra, adorou a Deus e disse: Senhor, se alcancei o teu favor, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Então, Deus revelou para Moisés os atributos dele, as suas qualidades, as suas características essenciais, porque é dessa forma que a sua glória se manifesta. Ele demonstra a sua glória nas suas qualidades excepcionais e extraordinárias. Por que então é importante estudarmos os atributos de Deus? Primeiro, veja lá, é que conhecendo os atributos de Deus, nós saberemos um pouco quem Ele é, seu caráter, pensamento e vontade. É impossível conhecer o Deus verdadeiro sem que Ele se revele. E Ele se revela por ser um Deus infinito, por ser um Deus eterno. Ele se revela, como nós já vimos, em nomes, em imagens, mas em atributos. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso entender como seus atributos, quais são seus atributos, suas qualidades, que revelam seu caráter, seu pensamento, sua vontade. A gente está estudando isso aqui. Nós vamos aprender mais sobre a vontade de Deus, vamos aprender mais sobre seus atos na história e na redenção, vamos estudar a providência. O próximo módulo nós começaremos os decretos de Deus, e vamos ver a providência de Deus, os decretos eternos no governo da criação, na salvação dos eleitos. Tudo isso nós vamos ver nos próximos módulos. Mas por hora nós estamos pensando e gastando tempo com o caráter dele, com a qualidade de quem ele é. Uma segunda razão porque é importante conhecer os atributos é que, conhecendo a Deus como Ele é, nós podemos honrá-lo como merece, prestando-lhe adoração bíblica. Um dos problemas com a adoração cristã moderna é que ela despreza quem Deus é. E quando você não conhece quem Deus é, você não sabe quem está adorando. Como é possível adorar aquele que vocês não conhecem? E reconhecer a sua grandeza, porque a adoração é de fato a reação natural que o povo de Deus tem à revelação que Deus dá de si. Na adoração, nós expressamos a nossa profunda admiração pelo caráter de Deus. Nós elogiamos a Deus. Nós expressamos a Ele a nossa gratidão pelos seus atos. Mas como é que a gente pode fazer isso se a gente não sabe quem esse Deus é? E não apenas isso. A própria forma de adorar depende de conhecermos quem Deus é. Se nós não sabemos quem Deus é, podemos adorá-lo de maneira errada. Uma das lições importantes dos 10 mandamentos é que você pode, infelizmente, adorar o Deus errado, não terás outros deuses diante de mim, mas você pode, infelizmente, por causa do pecado, adorar o Deus verdadeiro de modo errado. Não farás para ti imagens de esculturas. Então, o que a gente precisa aprender? Precisamos saber quem Deus é para saber como adorá-lo, como honrá-lo.
Terceira coisa é que os atributos são importantes porque estaremos mais preparados para fazer uma apologia, uma defesa da nossa fé. E ficarmos imunes quando as distorções heréticas, quanto às distorções heréticas surgidas no presente século. Ali está quando, mas é quanto, tá? O que isso quer dizer? Vez por outra aparece uma noção errada de Deus. Um pensamento sobre Deus que desvia do padrão bíblico. Mas se você não sabe quem Deus é, quais são os seus atributos, como você vai poder distinguir entre o certo e o errado? Por exemplo, há anos atrás surgiu no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, um grupo de teólogos que levou a doutrina do livre-arbítrio humano à última consequência. Eles entenderam o seguinte: ora, se Deus criou um ser humano com liberdade de escolha, para que a liberdade de escolha desse ser humano seja real, suas escolhas não podem ser nem decretadas por Deus, nem conhecidas por Ele. Porque se Ele conhece como as suas criaturas agirão, é porque elas foram decretadas. E se foram decretadas, então elas não são livres. Então eles dizem assim: Deus decidiu limitar-se ao criar um ser humano com livre-arbítrio. Portanto, Deus não tem ou tem tanto conhecimento do futuro quanto o ser humano tem. Ele é pego de surpresas tanto quanto o ser humano. O 11 de setembro, Deus não sabia que ia acontecer. Ele ficou surpreso também. O tsunami terrível na Indonésia, Deus também foi pego de surpresa. Porque ao criar o ser humano livre, Deus se anula, dizem eles, de alguns dos seus atributos, como por exemplo a onisciência. Deus não sabe o que vai acontecer. Deus vai agindo junto com o ser humano à medida que as coisas acontecem. Isso ficou conhecido historicamente como teísmo aberto. Teísmo porque vem da palavra que refere-se ao Deus Todo-Poderoso, cujo futuro também é aberto para Ele tanto quanto para nós. E que aqui no Brasil foi chamado e cunhado de teologia relacional. Porque eles dizem que Deus vai se relacionando com o ser humano, ou andando com o ser humano, com as mesmas expectativas que o ser humano tem. Ora, se você conhece os atributos de Deus, você não cai numa dessa. E você vai aprender que Deus conhece absolutamente tudo. Que Deus não aprende, que seu conhecimento é imediato, completo, total, abrangente. Esse é um atributo de Deus. E se você lembra que Deus é soberano, você certamente entenderá que mesmo as ações livres dos seres humanos são decretadas, estão no controle dele. E é claro que se você adora um Deus que não sabe o que vai acontecer no futuro, você não terá segurança nenhuma. Que segurança você tem de um Deus que não sabe o que vai acontecer amanhã? É um Deus muito pequeno. Então, por que os atributos são importantes, meus irmãos? Porque esses atributos te ajudarão a defender a verdade sobre quem Deus é e te protegerá dessas distorções heréticas que surgem e toda vez surge. Por exemplo, o arianismo dos 4 primeiros séculos voltou. Os testemunhos de Jeová estão aí batendo na porta das pessoas, né? Então, muita heresia é só repetição de velhos ensinos errados. Então, o amor é uma definição da essência de Deus, mas para você entender isso, outras qualidades em Deus precisam ser lembradas. Para nós dizermos que Deus é amor, temos que lembrar que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que é da essência da natureza de Deus sempre se relacionar amorosamente consigo mesmo. Se Deus fosse uma unidade em termos de pessoa, Ele precisaria de criar para poder experimentar relacionamento e amor. Mas Ele é eternamente um Deus de amor, porque Ele é eternamente um Deus triuno. Então você vê que os atributos de Deus, as qualidades de Deus estão tão interligadas que você não pode, de maneira nenhuma, dizer que uma única afirmação sobre Deus é suficiente e você não compreenderá o todo se você não
Você não compreenderá bem Deus se você não entender todos esses atributos como conjunto, como estando unidos. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente na igreja evangélica, ela não une ou vê que as qualidades de Deus estão juntas, mas fazem uma distinção entre elas. Por exemplo, quando fala da soberania de Deus, as pessoas dizem assim: eu não posso conceber um Deus que é amoroso, mas que decide não salvar todo mundo. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão colocando um atributo contra o outro. Ou Deus é um Deus de amor, ou Deus é um Deus soberano. O teísmo aberto eles fundamentam nisso, sabia? Eles dizem: ou Deus, ele tem poder para impedir as tragédias e as conhece com antecipação, ou ele é um Deus de amor. Porque se ele é um Deus de amor, se ele é um Deus soberano, sabe o que vai acontecer e decide que elas vão acontecer, então ele não é um Deus amoroso. Mas se ele é um Deus amoroso e não quer o mal das pessoas, então ele não tem poder para impedir que as coisas ruins aconteçam e nem tem conhecimento delas. O que é isso? Isso é colocar um atributo contra o outro. E o que a Bíblia faz é colocar os dois juntos. O próprio Êxodo 33, 34 que nós lemos, o texto diz que Deus perdoa a maldade, perdoa a transgressão, perdoa o culpado, o pecado, mas não inocenta o culpado. Você prestou atenção no que ele está dizendo? Como é que Deus pode ser perdoar a transgressão, perdoar o pecado, perdoar a maldade e ao mesmo tempo não inocentar o culpado? Como é que isso é possível? Ou você não inocenta, ou você perdoa, ou você culpa, condena, ou você perdoa. As duas coisas juntas não podem acontecer. Mas em Deus acontece. Por causa de Jesus. Por causa de Cristo. Por causa do sacrifício do Cordeiro aqui em Êxodo, que aponta para o sacrifício de Jesus. Mas você percebe que os dois atributos estão juntos? O amor e a misericórdia junto com a ira. Porque ele diz também que Deus ele é bondoso, compassivo, mas ele fica irado, ele é tardio em irar-se. Ele demora para se irar, mas ira. Então, nunca coloque um atributo de Deus contra o outro. Eles andam em harmonia. O amor de Deus é um amor soberano. O amor de Deus é um amor santo. O amor de Deus é um amor justo. Eles estão juntos e não um contra o outro. Esse é um modo errado de trabalhar. O Luiz Berkhoff, na teologia sistemática dele, faz essa definição. Os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicativos do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras da criação, providência e redenção. O que quer dizer com isso? Os atributos de Deus são aquelas perfeições que Deus mesmo diz de si na Escritura, ou que são visíveis para nós por causa do modo como Deus age. Então, por exemplo, quando você vê Deus sendo compassivo com alguém, perdoando uma pessoa, o que você aprende sobre o atributo de Deus ali? De que Deus é um Deus de misericórdia. Mas quando você vê Deus julgando e condenando, como vemos no Antigo e no Novo Testamento, irando-se contra o pecado, nós aprendemos um aspecto da ira de Deus. Às vezes esses atributos são definidos por nós. Aqui no texto de Êxodo 34, Deus diz que ele é tardio em irar-se. Então ele diz que tem ira. Demora, mas ele tem. Então você tem essas coisas juntas. Deus diz e Deus demonstra quem ele é. Deus fala para nós e ao mesmo tempo revela para nós quem ele é. E há uma completa consistência com o ser de Deus. Deus nunca é inconsistente. Ele não é uma coisa aqui e outra coisa ali. Ele é esse ser absolutamente completo e os seus atributos são sempre perfeitos e andam em completa harmonia uns com os outros. Que Deus extraordinário. Vamos lá. Os atributos de Deus geralmente são classificados como, nós vimos na última aula, incomunicáveis ou comunicáveis. Existem outras definições. Por exemplo, tem pessoas que fazem distinções entre atributos morais, né, e atributos de ação. Nós preferimos essa definição, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis não são compartilhados pelos seres humanos, assim como os atributos comunicáveis o são.
Então, por exemplo, a onisciência é um atributo incomunicável. Somente Deus conhece tudo. Apesar daquele seu amigo de trabalho achar que sabe tudo, ele não sabe. Apesar do seu filho adolescente achar que sabe tudo, ele não sabe. Somente Deus sabe todas as coisas, né? Só Ele tem o conhecimento completo de tudo. Onipresença, né? Somente Deus está de maneira completa e total em todos os lugares, e Ele abarca o universo inteiro. Apesar de eu e você muitas vezes, por causa dos nossos compromissos, achar que a gente pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nós não podemos, né? Samuel, por exemplo, ou está em Itapecuru ou está em São Luís, não tem jeito. Mas no supermercado a gente acaba sendo meio que onipresente, anotaram? Você pergunta para a pessoa, você está aqui? Eu estou aqui, mas eu estou bem ali também naquela fila e estou naquela outra. Que for mais rápido eu pego. Mas de fato a gente não é onipresente, a gente não tem. Isso é um atributo que somente Deus pertence. No entanto, por exemplo, amor é um atributo que há em Deus e em nós. Sabedoria, justiça, são atributos que Deus decidiu comunicar para nós. Entendimento, intelecto, são qualidades que você encontra em Deus e também encontra no ser humano. Então, olha só, atributos incomunicáveis: autoexistência, autossuficiência, né? E essa segurança total e completa de si mesmo. Deus não depende de nada fora dele. Deixa eu ler um texto com vocês aqui, João capítulo 5, vamos lá, João 5. João capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Jesus diz assim, verso 26. Alguém pode ler João 5, 26? Ok. Jesus diz que o Pai tem o quê? Vida em si mesmo. E ele, Jesus, tem o quê? Vida em si mesmo. Mas quem que deu isso para Jesus? O Pai. Então me respondam, como é que alguém que recebeu ter vida em si mesmo tem vida em si mesmo? Eu recebi do meu Pai o ter vida em si mesmo. Como é isso? Se você tem vida em si mesmo, ninguém te deu isso. Mas é uma coisa interessante, parece contradição, né? É a relação eterna que existe entre o Pai e o Filho. Eternamente, o Pai é autoexistente, e na relação de Pai e Filho, Jesus é tanto autoexistente quanto o Pai. Maravilhoso isso. Jesus. Então, independência é isso. Deus é autoexistente, autossuficiente, seguro, completo, total, não depende de nada fora dele. Agora, olha só, como independência é importante como um atributo para a gente entender os outros atributos de Deus. Vou fazer a pergunta para vocês aqui. Quando Deus decidiu salvar o seu povo, na escolha do seu povo, o que Deus levou em consideração? O quê? Ele mesmo, porque ele é independente. Então, quando a gente fala da vontade de Deus, que é um atributo de Deus, né, a sua vontade é uma vontade independente. Deus não precisou de nada fora dele para tomar uma decisão. Sua decisão é baseada na sua própria vontade. E isso você vê, por exemplo, Efésios capítulo 1. Veja lá, verso 4, 5 e 11. Vamos abrir aí. Efésios 1, 4, 5 e 11. Verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Bem, aí o verso 11. Em Cristo fomos também feito herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus não levou em conta nada fora dele, porque ele é um ser altamente independente. Ele não depende de nada para sua existência, nem para suas escolhas, nem para os seus atos. É Calvino que diz que quando Deus decide usar meios para cumprir o seu plano, é uma condescendência de Deus, porque Deus poderia agir independente das suas criaturas. Então, outro atributo, imutabilidade. Nosso Deus não muda, é o mesmo. Isso é importante para nós? Claro, porque sua vontade não muda, suas promessas não mudam, seu plano para nós não muda. Deus não é um temperamental que muda de ideia quando fica zangado com a gente. Ou que depois de um tempo diz: rapaz, sabe aquele negócio que eu falei para você? Pois é, mudei de ideia, não vou mais fazer isso. Deus não diz isso, Deus não faz isso, Ele é o mesmo. E Ele é imutável também em seus atributos. Deus é um Deus de amor e permanecerá sendo um Deus de amor. Deus continuará sendo um Deus santo. Deus continuará sendo um Deus justo, soberano. O seu ser não muda. Por isso que ele vai dizer a um dos profetas que o fato dele ser um Deus imutável é a razão porque a gente não pereceu, não fomos condenados. Eternidade, ou seja, Deus sempre existiu. Nunca houve um princípio, nunca haverá um fim em Deus. Onipresença, né? Unidade, simplicidade. Está faltando aqui o onisciência, o conhecimento completo de tudo. Atributos comunicáveis. A gente divide entre atributos morais, bondade, amor, misericórdia, que é graça e paciência, santidade, paz, justiça, né? Ciúmes, ira. Atributos de propósito, vontade, liberdade, onipotência, né, que é um atributo da soberania e que Deus possui. Atributos descrevendo o ser de Deus, espiritualidade. Deus é um ser indivisível. Atributos mentais, conhecimento. Deus tem a onisciência, só Ele a possui. No entanto, Ele dá ao homem a capacidade de conhecer as coisas. Sabedoria, verdade, fidelidade. Os atributos de vontade, liberdade. Atributos resumidos. Deus é perfeito, bem-aventurado, belo, glorioso. São um resumo dos chamados atributos de Deus. O que a gente aprende então de imediato? Que Deus tem atributos que lhe são próprios e com os quais ele não divide com ninguém. São dele, apenas dele. Mas há aqueles que ele compartilha com as suas criaturas, aqueles que lhe foram criados à sua imagem e semelhança. Por exemplo, quando Deus diz que criou o homem à imagem e semelhança, em Gênesis, o aspecto da imagem e semelhança de Deus é exatamente a sua capacidade de governar a criação. Pois ele disse disse ao homem que ele governaria sobre as aves dos céus, os animais, os peixes. Faz parte da qualidade de Deus governar o universo e Ele transfere isso para nós. Nós somos os seres criados por Deus que conseguimos dominar a criação e mudá-la completamente. Nós temos a capacidade de criar coisas porque Deus nos deu esse conhecimento. Então vamos ver isso aqui com calma. Os atributos de Deus propriamente ditos. Vamos lá, começar com esse atributo aí. Singularidade ou simplicidade. Nós precisamos aprender isso, que isso é importante. Deus ele não é constituído de partes, pois toda composição implica em imperfeição. O composto depende necessariamente dos elementos que o constituem. Eu, por exemplo, e vocês, nós temos corpo, alma, né? Temos os membros, temos as faculdades da mente. Deus ele é perfeitamente simples, um único Deus. Um atributo não é mais importante do que o outro. Todos juntos constituem o ser de Deus. Então, simplicidade tem a ver com o fato de termos um Deus
que não pode ser dividido em partes. Isso é importante, porque os atributos de Deus não são divisões em Deus, mas são expressões do ser de Deus para nós. Nós temos um único Deus, indivisível, mas que revela para nós, se manifesta para nós nessas qualidades que Ele mesmo descreve, ou que Ele manifesta na sua ação. Então Deus é um Deus simples. Isso é definido assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Nosso Deus é um só. Na mentalidade das demais religiões, os deuses deles, eles não conseguem conceber um único Deus. Precisam de diversas divindades para explicar as demais relações com a criação. Então, tem que ter um Deus que cuida do sol, tem que ter um Deus que cuida da chuva, tem que ter um Deus que cuida de todas essas áreas específicas. E, no entanto, nós temos um único Deus, que é soberano, cujos atributos que Ele possui não são partes que o constituem, mas apenas manifestações do seu ser. Simplicidade, singularidade, infinidade e imensidade, ou imensidão. Deus é infinito, isto é, Ele é sem limites em seu ser. E quando falamos de sem limites, é porque realmente não há nada que o limite, nem em termos de tempo, nem de ação. Deus, por exemplo, seu poder é infinito. Deus pode todas as coisas. O conhecimento de Deus, por exemplo, é um conhecimento infinito. Deus sabe de tudo. E não há nada que esteja longe do seu olhar e do seu conhecimento. Então, não há limites em seu ser, pois é o ser por si, o ser que existe por sua própria essência. Ele existe por si mesmo. E não existe, nada existe além e acima dele. Ele não depende de nada. E tudo depende dele. É isso que a gente aprende quando pensamos um pouco em um Deus infinito. Deixa eu ler para vocês algumas afirmações aqui do pastor James Montgomery Boyce, em uma obra que ele escreveu há muitos anos atrás. E ele fala desses atributos da autossuficiência, da autoexistência. Quando ele diz assim: eternidade, não havendo nenhum Deus. E ele diz assim, ele cita a W. Tozer, que diz assim: se toda a humanidade repentinamente se tornasse cega, ainda assim o sol brilharia todos os dias, as estrelas e a noite, pois estes não devem nada aos milhões que eles beneficiam com a sua luz. Da mesma forma, se todos os homens se tornassem ateus, isso não afetaria Deus de modo nenhum. Ele é o que é em si mesmo, sem dizer nada a respeito a nenhum outro. Crer nele não adiciona nada à sua perfeição, e duvidar dele não lhe subtrai. Deus não precisa de ajudadores. Deus é infinito em seu ser. Tudo depende dele. Nada existe além dele. Não há limites para tudo o que ele é em seu poder, glória e majestade. Nosso Deus é um Deus soberano, que controla tudo, que governa tudo e que exerce o seu poder sobre todas as coisas. Vamos ver o próximo atributo. Eternidade. Esse é um atributo interessante, porque na nossa mente, às vezes, a gente não consegue captar bem a ideia, né? O que quer dizer com a eternidade? Sendo infinito, Deus não tem começo nem fim. Só possuem duração limitada os seres imperfeitos. Deus, sendo infinitamente perfeito, é eterno. Não tem passado, futuro e nem tem presente. Ele eterno, né? Ele é eterno. Abram em Salmo, capítulo 90, verso 1. Vamos ver esse texto de Salmo 90, verso 1.
Salmo 90, verso 1 e 2. Diz aí o quê? Em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, a gente ouve o tempo inteiro Deus sendo descrito como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse 4:8 diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, ele se descreveu assim, como eu sou o que sou. E essa expressão, eu sou o que sou, revela perenidade, perpetuidade, eternidade. Então, é difícil até falar desses atributos em uma palavra só. Porém, significa simplesmente que Deus sempre foi, sempre será, que é imutável, que vive para sempre. Nunca houve um tempo em que ele não foi, né? Diga. Uhum. O fim para o qual tudo caminha. O alvo de tudo no universo. Tudo caminha em direção a ele. Ele é o princípio de tudo, ou seja, quando tudo foi criado, ele é o princípio dessa criação. Ele está por trás de tudo. Talvez uma forma de definir isso é o que está em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele. Então, ele é a origem, ele é o sustento e ele é a finalidade de tudo. Então, quando diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é que tudo no universo, absolutamente tudo, tem origem em Deus e tem como alvo, caminho em direção a Deus. Foi feito para ele, é governado por ele, para a glória dele, tendo ele como centro de tudo. Gente, vamos parar para pensar rapidinho aqui. Hã? Não, tem não. Agora pensa comigo, por que nós, que somos seres que nascem, crescem, alguns se reproduzem e morrem, nós temos uma sede cada vez maior no coração de continuar para sempre? Se vivemos numa realidade que tem princípio, meio e fim, por que na nossa mente há sempre um desejo e uma inclinação para permanecer para sempre? Por que a morte, que é a coisa mais certa, é sempre inesperada, nós nunca aceitamos? Porque fomos criados por um Deus eterno, com a expectativa e a perspectiva de eternidade. Nós de fato existimos para viver para sempre com Deus. E deveria ser assim, né? Junto com a eternidade, existe um outro atributo que caminha junto, do qual você não pode nunca... Todos eles andam juntos, mas esse sempre anda junto. Deixa eu ver se foi o que eu coloquei aqui. Vamos ver. Vontade, sabedoria, bondade, justiça. Aqui. Imutabilidade ou inalterabilidade. Toda mudança constitui ou um progresso ou uma decadência. É ou não é? Ou você está melhorando ou você está piorando. Só mudam e se transformam os seres imperfeitos. Sendo necessariamente perfeito, Deus é imutável. Isso é, permanece idêntico a si mesmo, sem nenhuma mudança ou variação. Que é o texto que nós lemos. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e será para sempre, em Hebreus. É o mesmo Deus, o único e verdadeiro. Ele não somente ele é o que é sempre. Nada muda nele. Tiago pode dizer que isso é base de toda a segurança que nós temos, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, são do lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E Malaquias vai dizer no capítulo 3 a 6, é porque eu não mudo que vocês não são. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são condenados.
Então, quando a gente pensa assim, Deus ele é um ser eterno, significa que ele é imutável. E por isso você pode confiar em Deus. Confiar nele porque ele permanecerá para sempre. Ele permanecerá como revela ser. Em geral, a palavra usada, que significa invariabilidade, é imutabilidade. Deus ele é imutável em seus atributos. Por isso você e eu não devemos temer, por exemplo, que uma vez que Deus nos amou em Cristo, de alguma forma ele mude de ideia e deixe de nos amar no futuro por causa dos nossos pecados. O Senhor sempre é o Deus de amor e sempre ama o seu povo. Também não devemos pensar de modo nenhum que ele talvez mude a sua atitude com relação ao pecado. Hoje Deus é rigoroso com o pecado, mas amanhã, depois de pensar um pouquinho mais, Deus se torna um pouco mais maleável. Não, ele não muda. Deus não vai começar a classificar como permitido o que ele já disse para nós que não é. O pecado continuará sendo pecado porque é definido como transgressão ou falta de conformidade à lei dele. E a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Deus permanece santo, sábio e imutável. Deus permanecerá sim, santo, sábio, gracioso, justo, e tudo no ser dele continua o mesmo. Nada que a gente faz muda o Deus eterno. Mas amanhã eu não salvo mais você, é verdade. Deus não muda nisso. Deus também não muda nos propósitos dele, nos desígnios dele. Ele faz o que predestinou fazer. E não há nenhuma variação na vontade dele quanto a isso. Ele decidiu, assim será. Algumas pessoas tentam mostrar, baseadas em determinados versos da Bíblia, que Deus muda. Por exemplo, abra em Gênesis 6:6. Gênesis capítulo 6, verso 6. Alguém pode ler esse texto? O que é que Deus fez? Se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Agora compare isso com Números 23:19. E alguém, por favor, leia 1 Samuel 15, Fernando, 1 Samuel 15:29. Compare uma coisa com a outra. E explique esse negócio. Números 23:19. Primeiro, Números 23:19. Alguém lê, por favor. E aí? 1 Samuel 15:29. Romanos 11:29 diz assim: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E Salmo 33:11 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, pegando esses textos e comparando com o texto de Gênesis, a pergunta é: o que Deus quis dizer para nós quando disse: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra? Duas coisas. Primeiro, é que a palavra arrepender, o verbo usado por arrepender em Gênesis, na verdade, significa, traz a ideia de um desprazer que Deus tem para com as atividades do homem. Deus tem um desprazer. E se você pegar a Gênesis, você vai lembrar do que aconteceu. Deus criou o homem e a mulher colocou no jardim, Gênesis 1 e 2. Tudo era perfeito, tudo era muito bom. E Deus fez um pacto com esse ser humano, prometendo manter a sua existência e abençoá-lo com todas as coisas maravilhosas da criação. Lembram disso? É isso. Mas aí o homem estava em um correto relacionamento com Deus. Com a queda, o homem mudou esse relacionamento. E no lugar do prazer e alegria em Deus, agora tem o que? O desprazer. No pacto da criação, Deus mantém a vida do ser humano. Lembra? É porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se rebelando contra Deus.
que ele não tem acesso à árvore da vida. E isso fica claro em Gênesis 6. Deus está deixando claro para nós o seu desprazer, porque a raça humana mudou o seu modo de agir para com Deus. Agora todos os intentos do coração são maus. Então Deus mudou a sua disposição, ou seja, ele agora coloca o contrário da bênção, o juízo. Mas isso não implica em Deus arrependendo-se da maneira como foi descrita nos outros textos. Deus não se arrepende porque fez algo que não sabia que ia dar certo. Deus não se arrepende por ter feito algo que era moralmente errado. Essa frase, essa palavra está aí só para nos dizer, gente, Deus está irado com a raça humana por causa do seu pecado e não tem mais a bênção de Deus, mas a ira de Deus. É uma troca aí. Esse é o ponto do texto. Então, essas afirmações proporcionam grande conforto ao povo de Deus. Se o Senhor fosse como nós não poderíamos confiar nele. Ele mudaria e, como resultado, a vontade, as promessas dele mudariam. Mas nós podemos depender dele, porque ele não muda. Deus não é como nós, ele não muda. E como consequência, os propósitos de Deus permanecem o mesmo. Por isso que Pink diz lá no livro Os Atributos de Deus assim, pois está a rocha sobre a qual podemos fixar os nossos pés, enquanto a poderosa torrente varre tudo ao nosso redor. A permanência do caráter de Deus garante o cumprimento de suas promessas. O mundo inteiro muda, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Que é o que o Salmo 90 diz. Tu tens sido o nosso Deus de geração em geração. Agora, uma segunda consequência de Deus ser eterno, meus irmãos, além de ser imutável, é que Deus é inevitável. Como assim, né? Se o Senhor fosse meramente um ser humano e não gostássemos dele, nem gostássemos do que ele faz, nós poderíamos ignorá-lo, sabendo que ele teria a opção de mudar, de se afastar de nós, e um dia ele ia morrer. Só que Deus não muda de ideia, ele não se afasta e ele nem vai morrer. Ele é eterno. Então nós não podemos escapar dele. Mesmo que o ignoremos agora, um dia estaremos diante dele. Temos que enfrentá-lo. E um dia vamos enfrentar, as pessoas vão enfrentar aquele que rejeitaram e experimentar a eterna rejeição desse Deus. Mas ninguém pode fugir dele. Ele é eterno. Não vai ter um tempo em que as coisas vão passar. Você não pode evitá-lo. Então Deus é um Deus eterno. Outro atributo, irmãos, é a inteligência. Ou seja, sendo tudo em Deus infinito, sua inteligência e sua ciência, seu conhecimento são também infinitos. Para saber, ele não precisa raciocinar. Tudo vê, tudo conhece. Vamos lá no Romanos 11, 33 a 36. Alguém abre lá, por favor. Romanos 11, 33 a 36. O que diz aí? Isso, continua. A gente fala aqui de inteligência e de onisciência, né? Do seu conhecimento abrangente absoluto de tudo. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. Isso envolve não apenas o conhecimento de Deus sobre nós, mas também o seu conhecimento sobre a natureza, sobre o passado, o presente, o futuro. Ou seja, tudo o que podemos imaginar e muito mais, Deus conhece.
E é um conhecimento que o Senhor tem e sempre terá. Tá bom? Vamos dar uma paradinha pro horário rapidinho para a gente. A gente volta já nesse atributo aqui.